Continuando a história que estava sendo contada, podemos falar do simbolismo da cruz. Em toda religião existem 4 pontos básicos que os seus profetas, os seus sábios, os seus grandes homens tratam. Cada religião tendo maior poder, dando maior foco e importância para um desses polos. Eles são Deus, que, por exemplo, no budismo tem pouca importância. Em segundo, o mundo humano, a sociedade, as leis do país, a história. Por exemplo, no judaísmo, há um grande foco nas leis, nos preceitos, nas regras que um bom judeu deve seguir para agradar ao primeiro ponto, a Deus. O mundo natural, o cosmos, as leis da natureza, o ambiente físico. Um exemplo disso, de uma religião que dá uma grande importância a isso, é o paganismo greco-romano, em que os deuses muitas das vezes são representados, ou até mesmo os próprios fenômenos naturais são entendidos em termos divinos. A chuva, o dia, a noite são entendidos muitas das vezes como um simbolismo divino. A alma, que seria basicamente o ser humano, que seria o 4º ponto, que seria o fiel, que seria nós, seres humanos, em relação com o cosmos, com a natureza, os animais, o mundo biológico, o mundo químico, o mundo físico, com as leis, com a história, com o Estado e com Deus, que é o primeiro ponto. Olavo escrevia que a história dos últimos 4 séculos poderia ser resumida a uma luta, a uma peleja, uma guerra entre os dois lados da cruz, entre o mundo humano, as leis do Estado, a história, e o mundo natural, a natureza, a biologia, a física. Ela poderia ser descrita como essa guerra, uma peleja, uma guerra entre o cosmos, que no simbolismo da Bíblia é representado pelo Behemoth, que Deus fala a Jó sobre ele, contra a história, o Leviatã, que é na história de Jó, quando Jó clama aos céus em rebelião contra Deus, depois de passar por tantas tormentas, por tantas desgraças, dizendo: meu Deus, por que eu passei por isso? E aí Deus, em sua majestade, vem a Jó e fala: mas Jó, onde estava você quando eu criei o Behemoth? O espaço, a natureza física, o Leviatã, a história, o mundo humano, as leis do Estado. Tu estavas lá quando eu orquestrei, quando eu criei o cosmos, o mundo? E Olavo fala que basicamente a história dos últimos 4 séculos, quem então Olavo escrevia que a história europeia e até mesmo mundial pode ser descrita como, no caso, a história dos últimos 4 séculos, pode ser descrita como uma luta entre Behemoth e Leviatã, de pensadores empiristas como David Hume, o mecanicismo de Newton, versus o marxismo e o hegelianismo, versus o pensamento materialista de Karl Marx e a visão de Hegel. O mundo da natureza
versus o mundo social e histórico dos homens. Isso se deu, dizia o Olavo, por conta, devido à perda do enfoque, do direcionamento na relação da alma individual, da alma do homem, do fiel, com o absoluto, com Deus, devido a Deus ter sido tirado, ter sido posto para fora da interpretação da história e do cosmos. Dos políticos, dos historiadores, dos cientistas terem tirado Deus do enfoque, da compreensão da história e do direcionamento das suas ações, no caso dos políticos, não agirem vendo Deus como o centro, mas sim a história ou o cosmos. Olavo, inclusive, chega a escrever que desde a formação dos Estados Gerais por Luís XVI na França, desde essa época, que a esquerda e a direita viriam disso, viriam dessa peleja, dessa guerra de Behemoth contra Leviatã. Estas posições políticas e suas mesclas, suas misturas, viriam de um enfoque, de um foco e um prevalecer, uma vitória, ora de Behemoth, do mundo físico, do espaço, ora também de Leviatã, do tempo, da história. Ele, Olavo, rastreia, encontra esta luta até o Renascimento e as disputas entre os cientistas que queriam quebrar com a tradição aristotélica do pensador grego Aristóteles contra os literatos, os escritores de ficção, que estavam fascinados com a recém-descoberta da poética de Aristóteles. Em 1793, Robespierre instituíra a religião civil na França revolucionária, pois ele, Robespierre, vira que deveria se colocar algo no lugar após aqueles revoltosos contra a aristocracia francesa, os aristocratas, os governantes de sangue franceses, após eles terem se rebelado contra eles e terem decapitado o rei. Esta nova fé reconhecia a existência de Deus, do soberano, mas ela era focada na sociedade civil e via o cosmos, o mundo físico, no caso via o cosmos, o mundo físico, como um ser absoluto, abstrato e distante dos homens, ou seja, via que Deus era um ser cósmico, um Deus, digamos assim, um Deus da natureza, não um Deus pessoal. Essa visão, era baseada nas seguintes crenças fundamentais. O culto era direcionado, era focado na nação, no Estado. Haviam dias sagrados dedicados aos heróis do progresso. Esta nova religião marcava o início da era da técnica, após a era mítica, mitológica e metafísica. Transláqueo Imperii, um dos únicos lugares onde esta religião da humanidade, que não tem um foco, como no judaísmo, nos dias importantes, míticos, nos quais Deus se comunicou com os homens, os patriarcas, Moisés, ou no cristianismo, no catolicismo, nos mártires, nos santos, mas sim nos heróis da nação. O único país onde essa religião deu certo, teve vitória, foi aonde? Foi no Brasil, após o golpe contra o Império, quando os militares basicamente se rebelaram contra o imperador.